Deixa aberto comigo, Malaquias, capítulo 4, verso 5 ao 6. Semana passada, minha esposa, Keila, ela ministrou acerca da filha de Jairo e a mulher de fluxo de sangue, com o tema da mensagem que foi pais de joelhos e filhos de pé. Pais de joelhos e filhos de pé. Então, se você talvez perdeu a mensagem, você quer dar continuidade nisso, tá tudo lá no Facebook, ou tá no YouTube também a mensagem, a fim de que você participe dessa construção que Deus está fazendo aqui no nosso meio. Amém? Glória a Deus. E eu quero dar continuidade nisso, porque a Keila ministrou algo que é de suma importância para todos nós. É entendermos que o papel fundamental está em nós, pais. Começa em nós. Começa em cada um de nós, que somos pessoas mais maduras. Obrigado, mãe. Pessoas mais vividas, experientes. E Deus espera que com que essa experiência, com que essa cabeça que nós temos, possamos passar para a próxima geração. Porque muitas vezes nós vemos pais exigindo de uma maturidade de um pai de 40, de 50 anos, de um jovem que tem 10, 15 anos. E não é assim que funciona. E é claro que também nós vamos chegar lá, porque o filho também precisa se converter ao pai, é o que nós vamos ler aqui. Amém? Malaquias 4, 5 ou 6 diz assim: E eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Nós vemos aqui uma ordem: os pais se convertendo aos filhos, depois os filhos se convertendo aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, só para interpretar esse texto aqui, nós já vemos que essa quebra de conexão entre pais e filhos, ela traz maldição sobre a terra, traz maldição sobre aquilo que deve ser gerado. Então é necessário novamente essa reconciliação, é necessário essa conexão entre pais e filhos. E ontem nós tivemos uma conferência de louvor e adoração. Eu quero encorajar aqui de púlpito novamente, assim, não perca as oportunidades, sabe? São portas que Deus abre para nós, oportunidades, onde nesses momentos Deus vira uma chave dentro de nós, Deus derrama mais sobre nós, e até mesmo esse ajuntamento que temos aqui são oportunidades. Eu creio que hoje é mais uma oportunidade de nós nos achegarmos mais perto de Deus. Amém? Você crê nisso? E ontem na conferência a gente viu o pastor Leandro Salinas, a gente conheceu os pais dele quando veio na missão Apoio de Toyohashi, na missão Apoio Geral. É um casal muito abençoado, que trabalha com famílias, que trabalha com relacionamentos, e a gente vê uma unção muito maior na vida do filho. O que acontece quando pais e filhos se conectam? Quando é passado a bênção de geração em geração. Então há muita seriedade nisso, onde eu e você hoje nós vamos ver a importância disso, onde no final nós vamos fazer o desfecho, porque nós só vamos conseguir conectar, fazer essa conexão entre pais e filhos, fazendo algo, que no final dessa mensagem eu vou passar para vocês, amém? Fique atento aí. Quero ler algumas passagens para você, para reforçar que tem que começar de nós. Tem que começar de nós. Independente se o filho fez ou não fez, o que ele fez, enfim, é a nossa responsabilidade. Eu vou metralhar aqui 6 versículos, tá? Se você gosta de anotar, rapidamente. Dessa vez eu não vou exigir do projetor, porque eu quero ler rapidamente aqui. Gênesis 18, 19, diz assim: Eu escolhi Abraão para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor. Eu escolhi Abraão para que ordene a seus filhos. Provérbios 22, verso 6, diz assim: Ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Deuteronômio 6, verso 6, falando também que tu, o pai, a inculcarás a teus filhos o quê? As leis do Senhor. É o papel do pai. Josué 24:15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem falou isso? Foi Josué. Um pai geracional.
Salmo 78, versos 5 a 8, resumidamente falando, está assim: ordenou que os pais transmitissem a seus filhos. Você vê aqui de novo o papel do pai passando para a próxima geração. Em Efésios capítulo 6, verso 1 ao 4, diz assim: pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Lemos aqui 6 passagens, que depois a gente posta lá no chat, para você poder pegar todas elas. Mas nessas 6 apenas, 6 referências que nós lemos, nós vemos da responsabilidade de quem? Dos pais. Nós pais precisamos passar o bastão, precisamos passar os princípios, passar o nosso coração, principalmente o coração de Deus, para a próxima geração. Então tem que começar de nós, pais, tá? Então essa palavra, assim como semana passada, primeiro os pais devem ficar de joelhos para que filhos permaneçam de pé. É o nosso papel como pais, se fortalecer. Agora, qual é o problema que tem acontecido em nossos dias, que nós não temos visto e acontecer isso em muitas famílias? Primeiro, eu anotei só alguns aqui. Primeiro, estamos ocupados demais. Esse é o problema. Vivemos num mundo que a gente se ocupa tanto em ter, né? E temos que trabalhar muito para ter, porque parece que a nossa identidade está no ter, né? Em ter coisas, ter vários bens, ter uma boa roupa, ter um bom carro, e nos preocupamos tanto com isso, que nos esquecemos de estar esse tempo com nossos filhos, né? E tem um ditado que é falado muito no nosso meio, que é: mais presença do que presentes. Mais presença do que presentes. Porque muitas vezes trabalhamos tanto em um lugar, e para recompensar, para diminuir essa carga de consciência que pesa sobre nós, a nossa ausência, o que muitos de nós fazemos? Eu vou dar um presente, eu vou comprar o game que ele tanto sonha, eu vou dar um tablet, não, eu vou dar um celular, eu vou dar um brinquedo. E aí quanto mais vai fazendo isso, mais se vai se distanciando do pai e filho. E é o que nós lemos: o pai precisa se converter aos filhos, e os filhos se converter aos pais. Então os pais estão ocupados demais. Eu até li algo que um certo pregador ele falou, que ele entende que a obra do inimigo é mais ou menos assim: já que não posso levar aqueles que verdadeiramente conhecem a Cristo a negá-lo, vou deixá-los tão ocupados que não se assentem mais à mesa onde habita a presença redentora de Jesus. Deixar eles tão ocupados. Foi isso que aconteceu lá em Êxodo. Não sei se você lembra, quando o povo de Israel estava ali para ser liberto do Egito, o que Faraó ele disse? Esse povo está desocupado demais para pensar em adorar a Deus no deserto. Vamos fazer o seguinte: vou colocar mais trabalho sobre eles, para que eles não tenham tempo para pensar em adorar a Deus. E novamente a história se repete, parece, em nossos dias, né? Muito ocupado. Esse é um dos problemas. Um outro problema que eu notei é mentalidade distorcida. Porque a nossa mentalidade hoje em dia é terceirizar. Sim ou não? Terceirizar. A gente vive num contexto onde, se a gente não tem tempo para cozinhar para a família, o que a gente faz? Vamos comprar o bentô. Se a gente não tem tempo para arrumar o carro, nós vemos alguém para arrumar o nosso carro. Se nós não temos tempo para limpar a casa, alguns contratam o quê? Uma faxineira. Se não temos tempo para ensinar os nossos filhos sobre a fé, o que a gente faz? Vou levar para a célula meu filho, pelo menos, né? Para que eles aprendam na fé lá na célula. Aprenda o filho aqui na igreja. E pior, e para piorar, agora se meu filho não está conseguindo captar a mensagem na igreja, o que a gente vai fazer? Eu vou procurar uma outra igreja então, para que meu filho venha captar a mensagem. Então a gente sempre quer terceirizar, e nunca aparece aqui a minha responsabilidade de falar qual é o meu papel. Se eu não estou conseguindo firmar meu filho, se eu não estou conseguindo, eu preciso rever então meus valores. Eu preciso rever como é que está o meu coração. Porque primeiro, os pais precisam se converter aos filhos, e os filhos se converter aos pais, para que a terra não seja ferida com maldição. Então é muito importante nós entendermos isso, porque aquilo que nós fazemos em casa tem muito mais influência daquilo que acontece na igreja. É em casa. Começa em casa. É em casa que a gente vai praticar o amor,
é em casa que a gente vai praticar o perdão, é em casa que a gente vai praticar essa parte de devoção, tudo começa em casa. Amém? Estou muito em silêncio, né? Algo muito sério. Tá pegando, né? Tá pegando? Prestando atenção. Glória a Deus, porque se Deus Ele nos corrige é porque Ele nos ama. Tem que começar de nós. E é muito visível, muito real, quando o bastão está passando de geração em geração, você nota que uma unção vai aumentando, uma unção de influência, de autoridade vai aumentando, quando começa a passar de geração em geração. Um outro problema que a gente vê do porquê que não está acontecendo isso, é a perda de crédito. Os pais não têm crédito mais. Nós pais, quando vamos falar algo para os filhos, o que os filhos fazem? Muitas vezes, o pai não faz isso, por que eu vou fazer também? O pai só sabe me cobrar, a mãe só sabe me cobrar, e ele próprio não dá o testemunho. Então chega uma hora que a bomba explode, chega uma hora, é quando não quer mais nada com nada. Então quanto antes eu e você puder, nos posicionar, então Deus Ele vai fazer. Agora eu também creio que, independente do que já aconteceu, nós cremos também num Deus de milagre, amém? Nós cremos num Deus que tudo pode reverter e mudar, porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, então é Ele que nos convence. E no final nós vamos encontrar esse lugar, que foi nos 45 do segundo tempo novamente, foi ali em cima, que preparando a mensagem, dando os pontinhos no i aqui, Deus falou, para que a gente consiga chegar nesse lugar, há um meio, amém? E nós vamos chegar nesse lugar. Um outro problema aqui, para a gente fechar essa introdução, um grande problema são pais feridos. Pais feridos. E o que a gente mais ouve muitas vezes é que meu pai, minha mãe fez isso comigo. É que eu vivi assim, assim, assado. Eu sofri isso, isso e isso. Mas nunca sai do lugar. É necessário nós, então, entender que isso é uma realidade. Nossos pais podem realmente ter feito algo conosco. Mas eu e você temos essa decisão de hoje, falar, daqui para frente será diferente. Daqui para frente, eu vou liberar bênção sobre a próxima geração, para que se perpetue de geração em geração em geração. Eu creio que muitos de nós aqui, que talvez conhecemos a Cristo só depois de uma certa idade, nós olhamos para trás e começamos a pensar, como seria diferente se desde criança eu recebesse esse auxílio, se desde criança eu recebesse uma orientação na parte da fé, na orientação na parte sexual, uma orientação na parte da nossa identidade, porque tudo tem que vir dos pais. É nós pais que temos que ter esse papo aberto sobre todos os assuntos da nossa casa, amém? Não é o mundo que tem que ensinar, mas é nós pais que temos que ter esse acesso, essa naturalidade de poder conversar sobre todos os assuntos e passar tudo que nós aprendemos e recebemos de Deus para a próxima geração, amém? Então comigo? Então é importante eu e você entender que pais feridos ferem outros também. E eu não sei se você já notou isso. Aquilo que você teve tanta repulsa contra seu pai, quando você menos percebe, você está vivendo a mesma coisa. Você está praticando a mesma coisa que seus pais fizeram com você. Porque talvez algo não foi resolvido, porque algo ainda não foi mexido, ainda você não permitiu, porque feridas, quando são tocadas, dói. E a gente costuma, então, espiritualizar e falar, não, eu estou bem. Só que só Deus sabe que daí você guarda aquela área no coração que ninguém pode tocar. É melhor não tocar, porque assim não dói, mas se a gente quer ser curado, é necessário doer, é necessário tocar nessas feridas, é necessário Deus aplicar o bálsamo, o remédio, trazendo ali a cura no nosso coração. Agora eu quero encorajar você a falar para a pessoa do seu lado, deixa Deus tocar então, amém? Você pode falar para a pessoa do seu lado, deixa Deus tocar nas áreas que precisam ser tocadas, amém? Áreas que precisam ser tocadas. Então aqui, na verdade todo ano, eu ministro essa palavra aqui também, todo ano, que é a respeito do perdão. É sobre isso que eu quero falar com você, sobre o perdão. Porque o perdão
a gente está falando sobre o mês da família. E o que mais acontece no meio da família é o quê? Ofensas, ajustes, comunhão intensa. E acontece muitas coisas dentro da família. E se nós não entendermos esse caminho do perdão, essa vida, essa prática de vida que nós temos que ter, então é quando os pais colocam um bloqueio dos filhos e os filhos colocam um bloqueio contra os pais, colocam uma parede. Mas a Bíblia fala que as armas que Deus nos deu são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Amém? Eu creio nisso. Amém? Bom, Mateus, eu quero falar sobre perdão então, sobre 3 perspectivas. Primeira perspectiva é na perspectiva de Deus. Mateus capítulo 6, verso 14 e 15. Abra comigo, ou você que gosta de anotar, anota aí, porque quando você anota, você absorve mais. Quando você anota, você não precisa aprender a segunda vez, porque se você se esquece, está tudo anotado, e você relembra e medita naquilo que foi anotado. Mateus capítulo 6, verso 14 e 15 diz assim: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. 16, e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Tá bom, na verdade só o 15, 14 aliás. Então, quem não perdoa, não é perdoado. É algo muito sério. Mas a gente vai chegar lá porque talvez você fala dentro de si, eu não consigo. Eu já tentei e não consigo. Existe um caminho que você vai conseguir, amém? Existe um caminho que todos nós conseguimos. Então, é muito importante então a gente ver que Deus ele espera que nós perdoemos. É um mandamento, não é uma sugestão, não é um conselho, é um mandamento para nós perdoarmos. E Mateus 18, verso 23 ao 35, conta-se uma parábola. Eu não vou ler essa parábola porque é muito comprida, mas vou falar aqui, eu gostaria que você pensasse comigo, anotasse comigo as referências aqui. Porque fala de um rei, e ele tinha 2 devedores. O rei, ele tem como símbolo Deus, e os devedores, eu e você, porque nós devíamos algo a Deus. Nós pecamos contra Deus, e Deus nos perdoou. Só que aqui conta a história de uma parábola, é uma história que faz um comparativo com aquilo que realmente Deus ele quer nos transmitir. E conta-se a parábola de um devedor que devia 10.000 talentos. Repita assim comigo, 10.000 talentos. Faça as suas contas aí, 10.000 talentos. Um talento equivale a 6.000 denários. Anota aí. E um denário equivale a 1 dia de trabalho. Esse devedor devia 10.000 talentos. Cada talento equivale a 6.000 denários. E cada denário equivale a 1 dia de trabalho. Quem fez as contas aí, quanto que esse irmão abençoado devia a esse rei? Bom, ele devia 60 milhões de dias de trabalho. Ele devia 164 anos de trabalho sem descansar. Ele devia, se calcular um salário médio no Japão por dia, 10.000 ienes por dia, 600 bilhões de ienes. Ele devia isso para seu senhor. Ele devia isso. Foi quando ele rogou misericórdia, ele clamou a misericórdia desse seu senhor, e esse senhor, o nosso Deus, ele falou: você está perdoado. Você está perdoado. É uma dívida que era impagável, mas você é perdoado. Só que esse irmão, essa pessoa que foi perdoada, ele teve um outro servo que passou a dever para ele. Só que esse outro servo que devia a ele, diz aqui a parábola que devia 100 denários, apenas. E cada denário equivale a 1 dia de trabalho. 100 dias de trabalho, quanto que dá? Em ienes, 1 milhão de ienes. Dá para pagar, né, gente? Dá para pagar.
dá para pagar, e o que devia bilhões foi perdoado. Agora, aquele que devia apenas 100 dias de trabalho, ele falou, eu não vou te perdoar, você tem que me pagar esses 100 dias de trabalho. E foi quando aquele senhor, ele descobriu dessa história, e chamou aquele no qual foi perdoado, e falou, vem aqui que eu preciso conversar com você. Eu não te perdoei de uma dívida impagável, como que você não pode perdoar uma dívida tão pequena que você poderia pagar em um ano, ou até menos de um ano? E sabe o que o Senhor fez? Verso 33 eu quero ler com vocês. Mateus 18, verso 33 em diante, e 34. Mateus 18, verso 33. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E verso 34. E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse toda a dívida. Nessa tradução está atormentadores, que verdugo significa também atormentadores. Você pode perceber que no mundo espiritual acontece algo, que quando nós não perdoamos, o próprio Deus acaba permitindo que atormentadores sejam enviados para nós, a fim de que a gente entenda e pague a dívida. Eu já passei um momento da minha vida que eu não conseguia perdoar. E sabe quando aquilo me atormentava dia e noite e dia? Você acordava pensando naquilo, você almoçava pensando naquilo, você jantava pensando naquilo, dormia pensando naquilo, era um tormento eterno, porque eu não conseguia perdoar aquela pessoa que me ofendeu. Então o problema não está em Deus, o problema está em nós, e nós precisamos então, hoje, nos livrar disso, porque a Bíblia fala em Efésios 4:32, que antes sejam uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Como que Cristo nos perdoou? Será que nós somos dignos até de adorar Deus, de estar aqui? Na verdade não, mas por meio do seu sacrifício, por meio do seu perdão, Deus nos traz de volta a esse lugar em Deus. Mas nós fomos, constrangidos por esse amor. E quanto mais nós entendemos disso, mais fácil nós conseguimos perdoar. Agora, o que Deus espera de nós? Deus espera que nós perdoemos. E vamos pensar um pouco aqui. Deus, ele tinha obrigação de nos perdoar? Deus esperou você ficar mais bonzinho para te perdoar? Deus esperou você realmente se converter mesmo para te perdoar? Não, ele teve iniciativa. Quem estava errado era nós. E ele teve a iniciativa de vir a essa terra, morrer numa cruz por nós. Então a gente não precisa estar errado para pedir perdão. A gente não precisa estar errado para poder ter uma iniciativa. A iniciativa sempre tem que ser de quem? Nossa. A iniciativa de falar, me perdoe. A iniciativa de falar, é claro, é um conselho, porque às vezes a gente, com esse coração, a gente já vai chegar para a pessoa e falar, eu te perdoo. Não, você tem que falar, me perdoe primeiro. Porque parece que se você fala, eu te perdoo, espera aí, talvez a pessoa, ela nem sabe o que ela fez, nem sabe o que está acontecendo, mas quando você fala, olha, aconteceu isso, eu me senti dessa forma, então eu quero te pedir perdão primeiro, tá? Agora, se daí ele também pede perdão, eu também quero te perdoar, se ele também te pede perdão, independente se pede ou não, a iniciativa tem que ser nossa. E mais uma vez vem a pergunta, é tão fácil assim na teoria, né? E na prática, como é que a gente faz? Então, o que Deus espera? A iniciativa tem que ser nossa. Mateus 18, verso 21 e 22, até quantas vezes? 7 vezes 7? Não, até 7 vezes? Não, até 70 vezes 7. 490 vezes por dia, a cada 3 minutos a pessoa pega no seu calo aí, e você precisa ter a iniciativa de perdoar. Amém? Então, conclusão até aqui, nós devemos perdoar como Ele nos perdoou, nós devemos ter iniciativa, o perdão ele não é um sentimento, mas é uma decisão e obediência à palavra de Deus, porque se nós não perdoarmos, Deus também não
nos perdoa. Infelizmente, a falta de perdão, ela nos leva ao tormento e nos leva também, anda de mãos dadas com a apostasia. Você pode perceber que quando alguém é enlaçado com a falta de perdão, com a ofensa, ela começa a se afastar de Deus. Ela começa a se afastar daquilo que Deus tem para a vida dela. Bom, na perspectiva de Deus. Agora, vamos ver na perspectiva do ofensor. Quem ofendeu? É nessa hora que muitos daqueles que falam, nossa, eu fui ofendido. Agora, aquele irmão, aquela irmã precisa ouvir, ou depois eu vou mandar essa pregação para ele. Né? Vamos ver o que Deus fala contra aqueles no qual ofenderam alguém, aqueles que te ofenderam, aqueles no qual você, no seu coração, né, como família. E lembre-se, quando a gente fala família, mês da família, não está falando só da sua família biológica, mas estamos falando também da família de Deus, a nossa família espiritual, porque a nossa família de Deus, a nossa família biológica é um protótipo, é uma conexão que faz uma coisa com a outra. Em Mateus 18, verso 7, a parte B, fala assim: ai daquele por quem vêm os escândalos, ai daquele. Repita assim comigo, ai daquele. Essas horas a gente gosta. Ai daquele por quem vêm os escândalos, ai daquele por quem vêm as ofensas, ai daquele que me ofendeu. Sabe o que acontece quando alguém te ofende? Se alguém te ofendeu, é porque muitas das vezes permitiu o orgulho entrar no coração, e a soberba entrou no coração, e ela veio com tudo sobre a tua vida, e te trouxe essa ofensa. E com isso, a Bíblia fala que Deus ele resiste ao soberbo. Primeira coisa, Deus já está resistindo. Deus já está com a mão no peito dele, e não podendo fazer algo mais, porque ele precisa ter um lugar de quebrantamento. E nós vemos alguém na Bíblia que ofendeu, lá em 2 Samuel, capítulo 11, 12, falamos sobre isso um pouco há 2 semanas atrás, sobre Davi, que Davi, ele pecou, ele ofendeu muitas pessoas ali, ele ofendeu amigos próximos, familiares, e sabe, quando a gente ofende alguém, Deus ele fala, sim ou não? Deus fala ao nosso coração, não é verdade? Olha, você não foi legal o que você fez. Deus fala. Quando Deus resiste, quando a gente resiste a essa voz, Deus levanta os profetas, amém? Deus levanta homens para vir falar ao teu coração. E ele fala, certamente ele fala, várias vezes ele fala. Eu lembro quando eu estava nesses dias, eu estava, até compartilhei com alguns irmãos, alguns já conhecem minha história também. Parecia que eu estava sentado aqui no meio assim, do culto. A igreja lotada, né? E o pastor só estava falando para mim, né? Na época até do pastor Evandro. Era tudo para mim, mas eu sei que era para mim. Mas o pastor Evandro não estava dirigindo a mim, mas a toda a igreja. E se Deus permite acontecer isso, recebe aí, amém? Recebe em nome de Jesus. Porque Deus permite isso falar no nosso coração. Só que todo aquele que daí não ouve os profetas, Deus levanta até jumenta para falar conosco, né? Aí o negócio está feio. É quando Deus começa a levantar, então, até outras coisas para chamar a nossa atenção, é porque o negócio já está crítico. Então, vamos nos posicionar mais rápido, amém? E hoje é o dia, em nome de Jesus, amém? Para que a tua família, a nossa família, possa ser uma família que reflita a glória de Deus e possa ser um lar, amém? Porque dinheiro compra casa, mas um lar não. Um lar, ele é construído debaixo da bênção de Deus, debaixo dos princípios de Deus, debaixo da humildade e amor do Senhor. Só que todo aquele que ofende alguém, como Davi também ofendeu, ele adulterou, ele fez tantas outras coisas, no momento que ele fere alguém, no momento que você ofende alguém, automaticamente você é inscrito para a escola de quebrantamento do Espírito Santo. Toda vez que você ofende alguém. E sabe o que acontece? Porque quando Davi peca, ele passa pela primeira prova. Alguns já conhecem. Qual é a prova? Prova da reputação. Porque até então, ninguém sabe. Até então você pensa que você está certo. Até então você pensa que
Tá tudo certo, ninguém tá vendo, ninguém me conhece, ninguém sabe o que aconteceu nos bastidores, e vida que segue. Até que chega um profeta, até que chega uma palavra que vem ao nosso coração e expõe a nossa nudez. Foi isso que aconteceu com Davi, porque Davi estava tentando ocultar, movendo diversos meios a fim de que aquele pecado não fosse exposto. Até que Natã chega e conta uma história, né, de um homem rico, que ele tinha muitas ovelhas, muitos animais, e naquele tempo isso era prosperidade. E tinha um pobre que só tinha apenas uma ovelha. E ele foi receber então convidados na sua casa, e aquele homem rico, em vez de ele pegar do seu gado que tinha de sobra, ele pega o único que tinha ali, daquele homem pobre, para poder sacrificar e fazer um banquete. E aí esse profeta Natã, ele pergunta para Davi: o que você acha que deve ser feito com esse homem? Com essa injustiça? E Davi encheu o peito, cheio de si, e falou: não, esse homem é digno de morte. Esse homem está errado. Ele precisa pagar por aquilo que ele fez. E Natã, eu não sei qual forma ele falou, ele disse: esse homem é você. Você fez isso. Você está assim. Ele passou na primeira prova. É a prova da reputação. É a prova onde você é descoberto. A prova é onde Deus expõe a sua nudez, mostrando para eu e você: quem está errado não são os outros, é nós. Meu Deus. O errado é você. Quantas vezes nesse momento de ofensa, eu e Keila, a gente foi se aconselhar lá com o nosso pastor Fábio, que sempre nos auxiliou, e eu chegava lá cheio de si, e quando eu chegava lá, o pastor Fábio falava: o errado está você, Akira. Akira, você precisa mudar. Ai, Deus. A Keila ouvia também. Mas sabe, nesse momento onde a nudez é exposta, sabe o que Davi faz? Davi era rei, e ele poderia muito bem falar: quem é você que está falando? Eu vou mandar que você seja preso e você seja morto. Ele tinha esse poder. Sabe o que ele faz? Mesmo tendo o título, o poder que ele tinha em mãos, ele rasga suas vestes e ele se humilha. É quando ele faz aquela oração em Salmo 51. Ele se humilha, fala: não, eu estou errado mesmo. É eu que preciso de perdão. E é tão bom quando a gente acessa esse lugar em Deus, porque o refrigério vem, é uma paz que excede todo entendimento que vem, e te começa a quebrar as cadeias dentro de você, e você vive aquilo que a Bíblia diz: a vida em abundância. Deus, ele tem vida em abundância, é a promessa dele. Então, essa foi a primeira prova que ele passa. Só que depois, Davi, ele passa numa outra prova, que é a prova da posição. Porque o trono que ele tinha começou a ruir. A influência que ele tinha, a credibilidade que ele tinha, começou a se perder. Porque aquele erro, aquela ofensa prejudicou a posição de Davi. Agora, ele estava um fugitivo, ele perdeu a credibilidade, perdeu a autoridade, perdeu a confiança, onde o próprio filho se levantou contra o reinado dele. Então você vê que começou a bagunçar tudo. E agora ele já não estava exercendo o lugar de rei, o chamado dele. Por causa de uma ofensa, ele estava passando na prova do Espírito Santo de quebrantamento. Amém? Eu não sei qual prova você está, se você ofendeu alguém, porque todo ofensor, ele passa por essa prova. Todo ofensor. Prova da reputação e prova da posição. Perdemos a credibilidade, mas em Deus, Deus sempre restitui. A outra prova que ele passa, que é a terceira, está rápido, pessoal. Anotem ali. A outra prova que todo ofensor ele passa é a prova de Simei. Está lá em 2 Samuel 16, verso 11 ao 12. O que acontece aqui? Davi fugitivo, e já estava ruim sendo fugitivo. E aí começa um grupo jogar pedras sobre Davi, falando: é esse mesmo. Foi esse mesmo que errou, foi esse mesmo que matou Urias, foi esse mesmo que fez tudo isso acontecer. É a famosa
farofa no ventilador, né? Que todo mundo, ou melhor, às vezes a gente pensa que é todo mundo, né? E às vezes é 2 ou 3 pessoas que estão sabendo e sempre vem aquela mentira. Todo mundo está sabendo. Todo mundo está olhando para mim. Todo mundo agora, né, está contra mim. E não. Independente se acontece ou não, olha o coração de Davi, falando assim: disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: eis que meu filho, que descendeu de mim, procura a minha morte. Quanto mais este filho de Benjamim, deixai-o que o amaldiçoe. Deixai que amaldiçoe. Porque o Senhor disse. Em outras traduções está falando: talvez o Senhor considere a minha aflição. Talvez o Senhor está permitindo tudo isso acontecer. Deus está permitindo. E é algo que eu falo para todos assim. Se você ama Deus, mas você, amando a Deus, você ofendeu alguém, Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo vai contribuir para o seu bem. Deus, Ele está querendo restituir, restaurar o teu coração, o meu coração. E ontem foi falar na conferência que para extrair o suco da uva, o que é necessário? Esmagar. E esmagar. Para que extraia o azeite, o que é necessário? Esmagar. E esmagar. Para que saia a unção de Deus. Então, se Deus está esmagando, porque é nesse momento aqui que muitos de nós acabam reprovando e acabam se distanciando daquilo que Deus Ele tem. Porque eu já perdi minha posição, já perdi minha reputação, agora as pessoas estão sabendo disso. E qual o problema se está sabendo ou se Deus permitiu? Deus está querendo um coração quebrantado e não um coração altivo, querendo fazer justiça com as suas próprias mãos. Amém? Erros, vamos consertar. Mas se Deus permitiu, recebe como um tratamento de Deus. E se sujeite ao tratamento de Deus. Amém? E por último, dessa escola de quebrantamento, é a prova de Absalão. 2 Samuel 18, verso 5. Porque foi Absalão que prejudicou e fez todo esse reboliço no reinado de Davi. E sabe o que Davi ele faz para poder passar em todas essas provas? Davi, ele intercede por Absalão. Ele ora por aquele que o ofendeu. Ele abençoa, ele não deseja que Absalão morra. Ele não deseja que Absalão, seu inimigo, possa realmente morrer. Não, ele intercede por ele, ele ora por ele. E quando isso acontece, 2 Samuel 19, em Atos 13, 22, nós vemos que Davi, ele foi restituído ao trono de Israel. Ele passando por tudo isso, ele foi restituído. Ele poderia ser restituído antes? Talvez, mas foi necessário ele passar por uma escola. Foi necessário ele passar por um processo de quebrantamento, porque pais feridos ferem outros. Enquanto Davi não fosse curado, tratado, ele não poderia voltar novamente ao trono, porque senão ele iria repetir a mesma coisa. É por isso que Deus ele permite a gente passar por algumas situações, porque Ele quer nos curar, entenda isso. Ele quer nos curar. E eu creio em nome de Jesus que hoje nós vamos acessar esse lugar, que Deus ele vai curar e Ele vai nos capacitar a viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Estamos no mês da família. Mês da família. Então, só para a gente recapitular, na perspectiva de Deus, nós precisamos perdoar como Ele perdoa. Na perspectiva do ofensor, ai daquele que ofendeu. Agora, vamos para fechar então a palavra, na perspectiva então do ofendido. Talvez essa palavra é para você então que foi ofendido, e você está aguardando essa palavra, porque eu fui ofendido. Só Deus sabe o que eu passei, só Deus sabe o que fizeram comigo. E a gente quer expor, a gente quer fazer justiça, a gente quer fazer algo. Mas em Mateus 18, verso 7, diz assim:
é necessário que venham os escândalos. É necessário. Em outras traduções também, escândalo, como a gente falou aqui, ela nos dá a entender também de ofensas. É necessário que venham as ofensas. E é bem legal que se você for ver o contexto, no início desse capítulo, está falando de quem é o maior no reino de Deus. Quem que é o maior? E Deus, Jesus, ele começa então a trabalhar na vida deles ali. Então isso também se encaixa nesse contexto, que é necessário que isso aconteça para que a gente assuma lugares em Deus de influência e de autoridade. Amém? Até em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 19, diz assim: suponho que seja necessário, repita assim comigo, seja necessário. É necessário que haja tudo isso, é necessário que haja divergências, divisões, partidos entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Então é necessário, no nosso meio vai acontecer em qualquer momento, mas tudo isso é necessário porque é nesse momento que se revela quem são os aprovados, é nesse momento que se revela quem é que está junto, é nesse momento que se revela quem realmente, sabe, está ali ombreado. É nesse momento que Deus ele permite para que Cristo seja formado em nós. Amém? É necessário. Como eu falei ali atrás, Deus espreme para que flua o azeite, para que flua a presença de Deus. Amém? É necessário então nós passarmos por isso. Agora, essa parte de você foi ofendido ou não, existe duas categorias de pessoas: aqueles que foram injustiçados, aqueles que foram ofendidos e realmente é real, mas também existe a outra categoria, aqueles que acham que foram injustiçados, aqueles que com o coração ainda ferido, pensando ainda lá atrás, preso com o passado, e tudo que faz é uma ofensa. Nós precisamos então, sabe, de algo novo. É daqui para frente que vai ser diferente. Amém? E quem é ofendido? Provérbios 18, 19. Diz assim: o irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. É casca grossa, é difícil quem está ofendido, é bem difícil. Só que o que é maravilhoso é o que nós falamos em 2 Coríntios 10, verso 4 e 5. Abra comigo aí. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4 e 5. Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado: quem é você nessa palavra? Você é o ofensor ou é o ofendido? Você é o ofensor ou é ofendido? Olha só, 2 Coríntios 10, 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando em nós sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então a palavra de Deus, a presença de Deus, ela tem esse poder de quebrar fortalezas no nosso interior, ela tem esse poder também para destruir sofismas, né? No grego, eu não lembro a palavra certa, é alguma coisa de logias, sabe, alguma coisa de ideologia. Sabe, você pode ter vários pensamentos que você aprendeu lá no mundo, você aprendeu lá com a tradição, com seus pais que feridos passaram para você, que todo homem é igual, que você não pode confiar em ninguém. São sofismas, ideologias que vêm, e só Deus para vir quebrar tudo isso. Amém? Deus ele tem esse poder. Agora, a gente precisa entender que não importa, sabe, o que fizeram com você, por mais que pode ter sido real, tudo que aconteceu com você, mas hoje, o poder de decisão está na tua mão, está na minha mão.
E agora uma coisa também que eu quero deixar aqui, é que nesse processo, você não está sozinho para vencer isso. A gente precisa de ajuda. A gente precisa de amigos. Então o que é necessário nesse tempo? É necessário entender que é um processo. Eu sei que a gente não pode formar uma experiência numa doutrina, porque o perdão é um mandamento. Só que com a experiência que a gente tem também, pode ajudar a você, a todos nós, a se livrar de tudo isso. Existem pessoas que a gente viu que foi em um dia, conseguiu, foi livre. Agora tem pessoas que no dia de hoje, por exemplo, ele conseguiu perdoar. Mas sabe quando amanhã vem uma recaída? Vem aquela, opa, nossa, eu estou pensando de novo. Então amanhã novamente, você vai precisar aplicar essa palavra. É uma decisão diária. Até que, como uma cebola, que nós gostamos de falar, cada cebola que você vai tirando, cada casca, é uma lágrima no olho, sim ou não? Quem é cozinheiro aqui? Quem ajuda a mamãe, papai? Quem ajuda a esposa a cortar cebolas? A gente chora, né? A gente chora. E cada corte, aquela lágrima começa a escorrer. Mas chega uma hora que a cebola acaba, pessoal. Chega uma hora que a cebola, está tudo certo. E você já não sofre mais com aquilo. Isso é um pouco da minha experiência também. São decisões que você precisa tomar. Sabe? E são recaídas que podem vir. Mas, por exemplo, hoje você tomando uma decisão, você deu um passo mais perto do coração de Deus. Amém? E aí quando tiver uma recaída ou alguma ofensa que pode acontecer, alguns usam aquela expressão, sempre é assim, nunca vai mudar. E parece que volta a estaca zero. Não, não está na estaca zero. Está aqui, mas teve uma recaída. E você toma uma decisão novamente, você sobe mais um degrau. E cada vez mais você está mais perto de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa palavra que nunca vai mudar, que sempre foi assim, e que olha, não tem jeito, é a mesma coisa. Não, estamos num processo. Isso eu e Keila a gente colocou no nosso casamento. Isso a gente colocou no nosso relacionamento. Tirar esse vocabulário de que sempre é assim, de que nunca aconteceu e nunca vai mudar. Deus pode mudar. E Deus pode mudar a água para o vinho. Deus, Ele tem esse poder. Deus tem esse poder. Agora não sou eu que vou dizer também, né, amor? Eu sou suspeita de falar. E agora, claro, não é pressão diante de todos. Mas depois que a gente viu tudo isso, está muito melhor que antes. Dá uma glória a Deus aí, né, amor? Aleluia. Glória a Deus. Por livre e espontânea pressão. Pública. Ai de você se falar que não. Brincadeira. Mas, gente, existe um lugar em Deus, quando a gente acessa, onde a sua casa vira um lar. Onde as coisas começam a se convergir. Onde a gente começa a aplicar tudo isso. Como a Keila falou semana passada, a gente passou momentos terríveis. Mas a graça de Deus foi suficiente. A presença de Deus foi suficiente. O que aconteceu nesse processo? Um amigo nos acompanhou. Alguém que teve acesso a toda a nossa nudez. Tem um amigo para poder falar o teu coração. Porque a pessoa ofendida, ela fica cega para vários pontos da sua vida. Segundo ponto, a gente precisa enfrentar, não é fugindo desse problema. Seria muito mais fácil. Tá ruim? Vamos se divorciar. Tá ruim? Vamos deixar a casa. Tá ruim? Vamos para o outro lado. Não, tá ruim? Em frente. Com Jesus, com amigos. Fugir não é solução. Porque você pode fugir de um lugar, mas o problema está dentro de você. E aquilo vai se repetir de novo. E de novo. E você vai mudando. E o problema está dentro de você. E até que chega um momento onde você consiga orar também pelo seu ofensor, abençoar a vida dele, literalmente abençoar. Não é com aquele sarcasmo,
que a gente fala, olha aquele abençoado. Não, é literalmente falar, eu abençoo ele. Ele é um abençoado de Deus. Ele é um abençoado. E por fim, nós perdoarmos, porque João 20, 23, fala assim, se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Agora, se lhe retiverdes, são retidos. É aquilo que eu falei, quando nós perdoamos, ok, começamos do zero. Quando nós não perdoamos, aquilo ainda continua dentro de nós, e aquilo vai se replicar na sua vida e nas próximas gerações. Se eu e você não decidir hoje a entrar nesse lugar, ok? Porque você pode ver que muitos divórcios que já aconteceram por causa de uma briga, vai entrar no outro relacionamento, divorcia de novo. Vai entrar no outro de novo, divorcia de novo. Porque o problema não foi resolvido. E a história se repete. E eu e você estamos tendo esse privilégio de estar aqui hoje, porque a presença de Deus está aqui, e Ele quer hoje acessar esse lugar no seu coração. Perdão não vai apagar da sua memória o que aconteceu, mas vai ser apenas algo que você vai lembrar como uma cicatriz, já não vai doer mais. É algo que talvez alguns até se emocionam, mas sabe, é algo que está resolvido. Então, família segundo o coração de Deus, nós vamos precisar ter essa vida de perdão diário. Então, perdoe para que a gente obedeça a Deus, perdoe para ser livre, e aqui é a chave, gente, ali em cima, adorando a Deus, meditando essa palavra, porque, como eu falei, na teoria é fácil. Na teoria, tudo lindo e perfeito, pastor. Mas e agora? Como que eu vou conseguir isso? Ali em cima, sabe quando você, ontem também na conferência de adoração, foi um momento de adoração assim, ó, você rendido aos pés de Jesus. Todos os problemas parecem que vão. Sabe, no momento quando você está aos pés de Jesus, você consegue ouvir as batidas do coração dele. Você é constrangido com o amor dele. Você é cheio do amor dele. E quando você é cheio do amor dele, você consegue transbordar esse amor. Quando você entende que nesse lugar, Deus, mesmo eu não sou merecedor, mas o Senhor está aqui, o Senhor me recebe. E você começa a se encher da presença de Deus ali. E você começa depois já a olhar o ofensor com os olhos de Deus. Porque Deus ama também ele. E quando você começa a transbordar, então a chave para nós hoje, se nós queremos ser livres, a gente precisa acessar esse lugar de adoração no coração de Deus. E é esse lugar que eu quero convidar você em 10, 15 minutos aqui, que nos restam, para a gente acessar esse lugar. Então a escolha é sua, é nossa, de acessar esse lugar. Amém? Vamos se colocar em pé, chamar o grupo de louvor.